nós estamos ministrando a nova série agora, que é a série do Evangelho do Reino. Lá em Mateus 24, o Senhor Jesus falou que um dos sinais, uma das trombetas que tocariam, né, na vinda dele, seria que o Evangelho do Reino seria pregado em todas as nações, e aí viria o fim. Amém? Então nós precisamos entender o que é o Evangelho do Reino, que é o que está descrito aqui na palavra. Nós precisamos não apenas entender, mas nós precisamos viver esse Evangelho. Amém? Viver esse Evangelho que é o melhor para as nossas vidas. E nós precisamos também, além de entender e viver, pregar esse Evangelho. Amém? Pregar esse Evangelho para a glória do Senhor. Então hoje nós vamos estar falando, né? O título dessa palavra de hoje vai ser a essência do Evangelho do Reino. Amém? Fala comigo, a essência do Evangelho do Reino. Amém? A essência do Evangelho do Reino está aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz assim, ó. Olha que coisa mais tremenda. Versículo 26 diz assim, ó: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então a essência do Evangelho do Reino é Cristo em nós, é Cristo habitando dentro de nós. Amém? É a pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós. Amém? A palavra Espírito, né? O Espírito Santo significa Paráclito, significa fonte. Tudo que nós precisamos, né, para vivermos, né, no centro da vontade de Deus, propósito de Deus, já foi colocado dentro de nós, que é a pessoa do Espírito Santo. Amém? Pessoa do Espírito Santo. Quando você nasce de novo, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem lá no seu espírito que estava amortecido, ele vivifica seu espírito, você nasce de novo, ele passa a habitar dentro de você. Amém? Então tudo aquilo que você precisa já está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Amém? Sabedoria, conhecimento, entendimento, poder, discernimento, já está tudo dentro de você. Amém? E o propósito de Deus é que o Espírito Santo ele possa viver em nós, né, em plena comunhão conosco, em plena intimidade conosco, viver em nós, amém? E que esse Espírito Santo venha fluir na sua vida, através da sua vida, como rios de águas vivas. Essa é a essência do Evangelho, é o propósito de Deus para nós, a proposta de Deus para nós. É o que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, né? Quando Deus criou o homem, a proposta de Deus que era o quê? Criou o homem perfeito, porém vazio. Era que o homem comesse da árvore da vida e fosse cheio do Espírito Santo dentro dele. Amém? Essa era a proposta de Deus, né? Só que o homem falhou, em Adão falhou, mas em Cristo Jesus esse propósito se cumpriu e se cumpre em nossas vidas. Cristo em nós, habitando em nós. Amém? Agora, se essa é a proposta de Deus, se tudo aquilo que nós precisamos para viver o Evangelho do Reino, praticarmos o Evangelho do Reino, entendermos o Evangelho do Reino, expressarmos o Evangelho do Reino e vivermos na dimensão que Deus nos criou para viver, amém? Sair dessa dimensão natural, sair dessa dimensão superficial, sair dessa dimensão, né, que nós somos como lagartos, né? O lagarto ali, né, que você, na dimensão natural, você é como um lagarto que vive, né, se movimentando com dificuldade, e entrar na dimensão espiritual, né, que é a dimensão onde o lagarto se transforma em uma borboleta. Amém, queridos? Nós temos que entender isso e deixar o Espírito Santo, né, fluir em nós e através de nós. Amém? Em todas as Escrituras nós vamos ver isso, né? Essa proposta de Deus. Em toda a Bíblia você vai ver que esse é o centro da vontade de Deus. E quando fala do Espírito Santo, a Bíblia fala que Deus nos convida a vir o quê? A beber dele, a comer, né? E a beber do Espírito Santo. Amém? Lá em Jeremias capítulo 29, né, versículo 11, Deus fala assim, ó:
Buscar-me-eis, versículo de 11 a 13, né? Ele fala assim: eu que sei que tem pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Você vai ver também lá em Isaías 55, né? Deus fala lá no livro de Isaías 55, Deus fala, versículo 6, ele fala assim, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Amém? No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, Jesus fala assim, ó, Jesus faz o convite, né? Ele fala assim para nós, né? Quem tem sede, vinde a mim, beba. Beber do Espírito Santo, porque rios de águas vivas fluirão do seu interior. Lá em João 4, quando Jesus se manifesta a mulher samaritana, que via numa dimensão natural, uma mulher, né, que tinha problemas na área sentimental. A Bíblia fala que, Jesus fala que ela teve 5 maridos, estava no 6º casamento, não ia dar certo. Jesus fala assim, eu tenho uma solução para você. Até agora você tem bebido do poço de Jacó, só que agora eu quero te dar de uma outra fonte. Olha a fonte, né? Eu tenho uma água para dar para você, que se você beber dela, nunca mais você vai ter sede, aleluia, amém? Jesus fala, tem uma água viva para te dar. Essa água viva é a pessoa do Espírito Santo em nós, e através de nós, amém, queridos? Então, em toda a Bíblia você vai ver isso, né? Você vai ver o convite de Deus, o propósito de Deus, a essência do Evangelho, né? Eterno de Deus, revelado de Gênesis e Apocalipse, que é o quê? Né? Beber do Senhor, né? Alimentar dele, fluir dele, ter comunhão com ele, ele habitando em nós, a nossa fonte, e tudo aquilo que você precisa já foi colocado dentro de você, amém? Como nós damos exemplo, né? Esse microfone, ele tem uma bateria que faz com que ele cumpra o propósito para o qual ele foi criado, que é amplificar a nossa voz. Só que se você tirar a bateria, a fonte desse microfone, não funciona. E assim somos nós também, é com a fonte, que é o Espírito Santo dentro de nós, amém? É o que o propósito maravilhoso que Deus nos criou, se cumpre, amém, queridos? Então nós vamos ver nessa noite, essa essência, e vamos entender, né, que a proposta que Deus tem para nós, né, que é o avivamento, o que é o avivamento? Né? Nada mais é do que você deixar fluir de dentro de você, a vida de Deus, né? O poder de Deus na pessoa do Espírito Santo. Isso é avivamento, é você deixar fluir o Zoe em você, através de você. Quando o Zoe flui em você, e através de você, que essa vida está dentro de você, ela sai lá do seu espírito, né? Sai do seu espírito, né? Passa vou falar sobre isso também, pela casca lá da nossa alma, né? E manifesta lá no nosso corpo, quando esse Zoe flui, né? E em todo o nosso ser, você começa a experimentar, né, a unção, o poder, o revestimento do poder, o avivamento do Senhor em você, através de você. E quando Ele toca o seu espírito, o Espírito Santo toca você, na sua alma, flui através do seu corpo, queridos, né? Onde você chega, esse poder, essa unção flui e começa a tocar outras vidas também, amém? Essa é a essência do Evangelho, Cristo habitando em nós, o poder de Deus, a unção de Deus, a vida de Deus fluindo em nós e através de nós. Amém? Agora, se essa é a proposta de Deus, a vontade de Deus, que isso aconteça, nós temos que entender também que o diabo, que é o adversário, inimigo de Deus e nós, ele vai tentar bloquear isso daí. Porque se a gente conseguir viver nesse propósito, nessa dimensão, Satanás, além de ele estar derrotado na sua vida, na minha vida, ele também vai perder pessoas que estão presas debaixo da tirania, dos enganos dele, porque essa vida que está em você, esse poder, essa essência, vai fluir em você, através de você, vai te libertar, levar você a uma nova dimensão, amém? De reinado com Cristo, e onde você chegar, essa vida vai fluir, através do Evangelho, do poder de Deus, e vai começar a libertar vidas também, amém? Vai libertar as vidas, através do Evangelho, através do poder, da autoridade, amém? Que está investida na sua vida, amém? Que foi colocada dentro de você, que é a pessoa do Espírito Santo. Amém, queridos? E para a gente entender isso, né? Nós começamos a ministrar no domingo, e a gente vai, né? Finalizar hoje.
Para nós entendermos como que isso acontece, nós recebemos Jesus, fomos batizados com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo habita dentro de nós, só que essa fonte, muitas das vezes, essa fonte ela está entulhada, ela está bloqueada, não há um fluir, né? Satanás ele bloqueou essa fonte, não flui em você através de você. Por isso que mesmo tendo Jesus, nós não conseguimos experimentar essa vida plena e abundante que Ele trouxe para nós. Ela está bloqueada. E para a gente entender isso, vamos lá para Gênesis aí, agora. Abra lá comigo, Gênesis capítulo 26. Gênesis 26. Diz assim, ó, versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possui ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então, versículo 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha o versículo agora, 18. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Lhe deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Fala assim, poço de água nascente. Aleluia. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa dele contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba, na mesma noite apareceu o Senhor e disse, eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Então, queridos, a ação do diabo aqui, né, prefigurar na pessoa de Abimeleque, por inveja, qual que é a ação dele? Ele vem para entulhar os poços, entende? Ele vem para entulhar, né, vamos falar sobre isso, ele vem para entulhar e bloquear, para que o Espírito Santo não venha fluir em você através de você, para que você não viva nessa dimensão do reino, nessa dimensão da glória de Deus, onde Deus nos criou para viver, que é a essência do Evangelho, entende? Então, Satanás ele entulhou, e assim ele faz, né, com a nossa vida espiritual, impedindo que o Espírito Santo flua em nós e através de nós. Assim ele faz também a nível emocional, né, impede, ele entulha as nossas emoções, impede que a gente ame e seja amado, entende? Enche a gente com rejeição, sentimentos de inferioridade, complexo, entulho, para entulhar a nossa alma. Assim também Satanás ele tenta entulhar, né, os poços dos nossos relacionamentos, né, conjugais, relacionamentos entre pais e filhos, entende? Ele tenta entulhar a nossa prosperidade, a nossa área financeira, como ele fez nesse contexto aqui com Isaque, né? Porque naquela época os poços, quem tinha poço, tinha água, tinha, né, minas de água, era pessoa rica, porque eles viviam no deserto. E ali o que o Abimeleque fazia por inveja? Mandava entulhar os poços. Mas todo esse pedido de inveja, toda a ação do diabo invejoso contra nós, para entulhar os nossos poços, está destruído em nome do Senhor Jesus. Amém? Fala assim comigo, todo entulho do diabo na minha vida vai ser removido nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Fala assim, vai ser removido da minha vida espiritual, e vai voltar a jorrar rios de águas vivas em mim, e através de mim. Fala assim, vai desentulhar minha área emocional, e o amor de Deus vai fluir na minha vida e através da minha vida. Fala assim, vai fluir a unção de Deus, me capacitando a ter relacionamentos saudáveis, meu casamento, meu relacionamento com meus filhos, com meus familiares, com os irmãos da igreja. Amém? Fala assim, o Senhor vai desentulhar todos os poços da minha vida, inclusive na minha área financeira. Tudo que o diabo entulhou, todo entulho de inveja do diabo contra a minha área financeira, está destruído também.
em nome do Senhor Jesus. Entende? Essa é a ação do diabo. Agora, quais são as causas que podem entulhar os poços? O que o diabo pode usar para entulhar? Vamos começar falando primeiro dos nossos poços espirituais. A primeira causa de entulho, né, que impede com que o Espírito Santo flua em nós e através de nós, e a gente viva nessa dimensão da glória, é a falta de conhecimento. Em Oséias 4,6, Deus fala assim: meu povo sofre, porque lhe falta conhecimento. Em uma tradução fala: meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. Entende, queridos? Por que não acontece? Porque na maioria das vezes, a pessoa não tem um entendimento aberto, né, de que a propósito primário, principal, que Deus criou ela, foi para ter o Espírito Santo habitando dentro dela, e o Espírito Santo fluindo nela e através da vida dela, amém? O Espírito Santo guiando ela, conduzindo ela, segundo todo o propósito maravilhoso para o qual Deus a criou, amém? A pessoa não entende, ela não conhece isso, não é ensinado isso para ela, entende? Por quê? Porque prega-se muitos evangelhos, menos o evangelho do reino. O cerne, a essência do evangelho do reino, que é Cristo em nós, a esperança da glória, amém? Que é o Espírito Santo habitando dentro de nós, fluindo em nós e através de nós, a sua unção, o seu poder, o seu amor, a sua glória, seus frutos. Então a pessoa não sabe disso, então ela acha que vida cristã é simplesmente receber Jesus, ser batizado e todo mundo vir na igreja, todo domingo vir na igreja. Ele acha que é só isso. Ela não aprende, né, a ter comunhão com o Espírito Santo, a ser guiada pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 fala: todos que são filhos de Deus são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus, amém? Ela não é guiada pelo Espírito Santo e vive caindo em problemas, vive caindo nas ciladas do diabo. Por quê? Porque ela não aprendeu a consultar o Espírito Santo que habita dentro dela e ser direcionada e guiada por ela, né? A pessoa, ela não aprende isso, ela vive derrotada, fica ainda escravo do pecado, continua escravo do pecado. A Bíblia fala que o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Ela continua vivendo na dimensão da lei do pecado e da morte, ela não entra na dimensão do Espírito da vida, da lei do Espírito da vida, entende, queridos? Então ela não consegue experimentar a plenitude de Cristo na vida dela, o Evangelho do Reino, a plenitude do Evangelho do Reino na vida dela. Ela não entende, ela não conhece, ninguém ensinou isso para ela. A segunda coisa que entulha poços, né, é a falta de consagração. Nós temos que entender que para que o Espírito Santo já foi colocado dentro de nós. Agora, para você ver ele fluindo em você, através de você, o que você tem que fazer? Você tem que se consagrar, amém? O que é consagrar, pastor? É orar, é jejuar, isso é buscar o Senhor de todo o coração. Por isso que Deus fala: se você me buscar de todo o coração, você vai me achar, e eu vou mudar a sua sorte, amém? Eu vou mudar você de dimensão, vou colocar você em uma nova dimensão de vitória, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre a carne, né? Romanos 8, né, fala assim, que o pendor da carne é morte, mas o pendor para o Espírito é vida e paz, amém? Lá em Romanos 8 fala assim, que se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vereis o antídoto para vencermos o pecado, as obras da carne, o mundo, né? O diabo já está dentro de nós, que é a pessoa do Espírito Santo, amém, queridos? A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte, amém? Existem duas dimensões para você andar. Você pode andar na dimensão terrena, debaixo da lei da gravidade, te prendendo aqui na terra. Você pode andar na dimensão de um avião que está voando, na lei da propulsão, que quebra o efeito da lei da gravidade, entende? Uns voam nas asas do Espírito, né? Outros apenas caminham aqui na terra, debaixo do efeito da lei da gravidade, que é a lei do pecado e da morte. Outros conseguem andar no fluir do Espírito Santo, que é a lei do Espírito e da vida. Eles voam nas asas do Espírito Santo, amém? A lei da propulsão que movimenta os aviões, né? A gente compara com a águia, né, que vence a lei da gravidade, amém, queridos? Então, a falta de consagração, ela entulha os nossos poços. Não vamos ter fluir do Espírito Santo se a gente não se consagrar a Deus, se a gente não guardar o coração, como nós,
né? Nós aprendemos, né? Em Provérbios capítulo 4 fala assim: se tem uma coisa que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Vida, ó, ó a vida aí, ó. Zoe, vida. Existem 3 tipos de vida: o Zoe, que é a vida eterna, que é a vida de Deus; o psique, que é a vida do espírito e no espírito; existe o psique, que é a vida da alma; e o bios, que é a vida do corpo. Nós podemos viver e manifestar esses 3 tipos de vida. O psique não vai resolver muita coisa na nossa vida, que é a vida, né, da mente, das emoções, que é a nossa alma. O bios também não vai fazer muita diferença. O que faz diferença na nossa vida é o Zoe, que é a vida de Deus fluindo em nós e através de nós. Amém? Zoe, vida eterna, vida de Deus, avivamento. Amém, queridos? Então a falta de consagração, a falta de guardar o coração, ela também entulha e impede o fluir do Espírito Santo em nós e através de nós. Por isso tem que ter, a gente faz, todo mês nós estamos fazendo campanha, né? 21 dias, jejum e oração, todo mês. Amém? Orando, jejuando, profetizando, lendo a palavra de Deus. Amém? E isso vai fazer o que? Vai desentulhar, amém? Os poços, e vai deixar o Espírito Santo jorrar como um rio de água viva. O jejum, a oração vai quebrantar e vai quebrar a casca da nossa alma, para deixar o que? O Espírito Santo fluir em nós, através de nós, amém? A Bíblia fala que nós somos vasos, só que o vaso inteiro não tem valor para Deus. O vaso só tem valor se onde ele é quebrado. Aquele vaso de alabastro, né, que a mulher fez, o vaso não tinha importância nenhuma, mas o perfume que estava dentro do vaso, que ela derramou sobre Jesus, tinha um alto valor, 300 denários, né? Amém, queridos? É a mesma coisa somos nós somos vasos, né? Vasos. Só que o tesouro que tem valor é o tesouro que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. E para ele fluir, e para as pessoas verem o Espírito Santo em nós, através de nós, esse vaso tem que ser quebrado. Nossa alma tem que ser quebrada. E quando nós jejuamos, nós oramos, nos humilhamos diante de Deus, o Espírito Santo, ele quebranta o nosso coração. E um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, amém? Aí você vê o Espírito Santo fluindo em você e através de você, amém? Unção, poder, glória de Deus em você, através de você, amém? A terceira causa que entulha poço, além da falta de conhecimento, falta de consagração, é o tradicionalismo. O que é o tradicionalismo? Tradicionalismo, queridos, é quando a pessoa vive uma religião e não o evangelho do reino, entende? Ela vive uma religião, né? A pessoa, o tradicionalismo, ele é fundamentado em doutrina humana e não na palavra de Deus. O tradicionalismo, ele é fundamentado na vontade do homem e não da vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala assim: se eu quisesse agradar homens, nem servo de Cristo eu seria. O tradicionalismo, né, ele bloqueia toda a liberdade do Espírito Santo a agir na pessoa e através da vida da pessoa, entende? Isso é o tradicionalismo, né? A pessoa que vive debaixo de um tradicionalismo, ela não vive em novidade de vida, conforme a Bíblia fala que nós temos que viver em novidade de vida. Viver com o Espírito Santo é você viver em novidade de vida. Viver com o Espírito Santo é você estar aberto, amém? Para ele fazer em você todo dia uma coisa nova, todo dia fluir de uma maneira diferente em você, através de você, amém? Porque o Espírito Santo, ele criou todas as coisas. Ele é o Espírito, né? É o próprio Espírito de Deus vivo, esse Deus que é criativo, amém? Ele não é aquela coisa enrijecida, não é aquela coisa dura, não é aquela mesmice, mas é o que? É o Espírito Santo, né? Fluindo com toda a liberdade em você, através de você, amém? E aqui neste lugar, em nós e através de nós, o Espírito Santo tem toda a liberdade para fluir, amém? Então, o tradicionalismo, que é fundamentado em uma doutrina humana, numa vontade humana, né? E não no evangelho do reino, na vontade de Deus, ele bloqueia, ele entulha e não impede, ele impede que o Espírito Santo venha manifestar a glória de Deus, amém? E muitas pessoas preferem viver uma religião, né, do que o Deus vivo verdadeiro.
Você vai pregar o evangelho a pessoa fala, não, eu sou de determinada religião, minha avó era, minha bisavó era, meus pais são, eu não vou mudar não. Tradição, né? Tradição, mano. E o que acontece? Ela não experimenta a essência do evangelho do reino, por tradicionalismo. Quarta coisa que bloqueia, entulha o Espírito Santo em nós, esse poço, essa fonte, chama pecado. O pecado, ele é outro entulho que o diabo coloca para impedir que o Espírito Santo flua em nós, através de nós. Por quê, pastor? Porque o pecado, primeiro, ele entristece o Espírito Santo. Segundo, ele apaga o Espírito Santo. Paulo fala assim, né? Não entristeçais o Espírito de Deus pelo qual foste selados para o dia da redenção, né? Efésios capítulo 5. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo fala, né? Não apagueis o Espírito. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, né? Blasfêmia, malícia. Por quê? Entristece, apaga. Pecado entristece o Espírito Santo. O pecado, né? Deus, lá no Salmo, acha isso tremendo e tem orado por nós, né? Todos os dias. No Salmo capítulo 80, né? O salmista fala, Senhor, tem misericórdia de nós, faz resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, e aviva-nos, Senhor. Quando nós pecamos, Deus, ele se esconde o seu rosto de nós. As nossas transgressões, separação entre nós e Deus. Entende? Então o pecado, ele entulha poço. O pecado impede que o Espírito Santo venha fluir em nós e através de nós. Outra coisa que entulha poço é a perda do foco, né? Quando nós perdemos o foco de Deus, o foco do reino de Deus. É quando nós saímos da dimensão do Espírito e vamos para a dimensão natural. Aí a gente não ora, não jejua, não lê a palavra, não busca a Deus de todo o coração, se envolve com as ansiedades, preocupações deste mundo, e a Bíblia fala que elas sufocam a semente que é a palavra, sufocam, né, bloqueiam o Espírito Santo dentro de nós. Perda do foco. A Bíblia fala, né, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor da nossa fé, autor e consumador da nossa fé, Jesus. O que é olhar firmemente? É não perder o foco, amém? Focado em Jesus, focado no reino, focado na palavra, focado no Espírito Santo. A perda do foco entulha os poços, impede que o Espírito Santo flua. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Quando a gente perde o foco, se enche seu coração com outras coisas, com coisas do mundo. Se abre a boca, vai sair o quê? O que você está focado. Entende? Quando nós estamos focados no Espírito Santo, na palavra, no reino, a gente trabalha, mas lá no nosso trabalho, a fonte está jorrando, amém? Em nós e através de nós. Está jorrando. Você está nessa dimensão. Amém? Aí não tem ansiedade, não tem estresse, não tem preocupação. Seu coração está livre. Leve e solto, como diz o outro, né? Amém? Livre. Por quê? Você está focado nele. A lei da liberdade, o Espírito está na sua vida. Você está voando como a águia. Amém? E a última coisa que nós relacionamos aqui, queridos, é que entulha poço, né? Primeiro é falta de conhecimento, falta de consagração, tradicionalismo, pecado, perda do foco, e a última, decepção com Deus. A pessoa começa bem na vida cristã, aí acontece alguma coisa, né? Alguma perda que ela tem, né? Algum problema que ela tem, ela se decepciona com Deus, ela deixa de buscar a Deus. Por isso que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, para que jamais a gente, amém? Nada desse mundo, nem o diabo, nada, venha, né, nos decepcionar e nos afastar de Deus. Amém? Nós temos que ter o entendimento, né, que Deus é um Deus soberano e que tudo que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem, amém? Porque nós amamos o Senhor, amém? Tem pessoas, né, que se decepcionam fácil com Deus. Ah, não vou na igreja mais não,
quer saber de Deus mais não, fulano fez isso contra mim, ciclano fez isso, né? Aconteceu isso em determinada área da minha vida, né? Ou eu perdi um ente querido, né? Estou decepcionado. O diabo vai usar isso para entulhar poço. Entende? Agora, quais são, nós relacionamos aqui também, né? As consequências quando nós deixamos entulhar, o diabo entulhar esses poços. Quais são as consequências? Primeira coisa que acontece na nossa vida, né? Você já viu um rio quando ele está cheio, né? No leito dele, jorrando ali, um rio, tem vida ali, né? Peixes ali, variedade de peixes, de plantas. Aquele rio, né? É um canal de transporte de pessoas ali, né? Ali a vida, a graça, né? Ali as pessoas são dessedentadas, né? Tudo ao redor daquele rio fica verde, cheio de vida. Quando o rio seca, o que acontece? Tudo fica natural e sem graça. Então, quando o poço é entulhado, né? Quando nós deixamos o diabo entulhar os nossos poços, quando nós perdemos o primeiro amor que nós tínhamos para com o Senhor, quando nós nos convertemos, o que acontece? Nossa vida vai ficando o quê? Um fardo. O fardo né, do cristianismo verdadeiro, que é leve, que é suave, ele passa a ser pesado na nossa vida. Jesus falou assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, quando nós deixamos entulhar a fonte dentro de nós, nossa vida fica sem graça, né? As coisas ficam secas, né? Nós ficamos pessoas naturais, nós perdemos a visão de reino, né? Não flui mais, né? Poder e unção, é a graça do Espírito Santo em nós. E o que vai acontecer? Primeira coisa, esfriamento espiritual. A pessoa estava naquele avivamento, né? O Espírito Santo fluindo, aquele avivamento, a pessoa esfria. Não lê mais a Bíblia, né? Não tem mais uma revelação nova, não tem mais um alimento novo na vida dela, não tem mais, né, visão de Deus, revelações de Deus, entende? Ela fica uma pessoa natural, há um esfriamento na vida dela, espiritual. Ou então ela fica aquele crente morno, né? Jesus fala lá para a igreja de Laodiceia, né? Porque você não é frio nem quente, é morno, eu vou te vomitar. Aquele crente morno, entende? Por quê? Poços entulhados, o Espírito Santo está jorrando, né? Segunda coisa, quando a pessoa entra no esfriamento espiritual, aí ela começa a ser atraída pelas coisas do mundo, aí entra o mundanismo na vida da pessoa. Esse é o caminho da derrota, fracasso. Mundanismo, né? A pessoa começa a se envolver com as coisas do mundo, perde o temor de Deus no coração dela, o temor vai embora. A pessoa fica, a Bíblia fala, né? Não vamos pregar sobre isso depois. Ela cai em insensatez, né? Ela se torna uma pessoa insensata, e aí, né? Se envolve com as coisas do mundo, e se Deus não acudir ela lá, ela acaba morrendo, envolvida com as coisas do mundo. Terceira coisa que acontece, além do esfriamento, do mundanismo, é uma sequência, né? A pessoa começa a ter problemas na vida dela. Ela perde a paz interior, começa a ficar ansiosa, preocupada, inquieta, né? Ela entra o medo no coração da pessoa, ela fica insegura, né? Aí entra ela se sente o tempo todo amedrontada, parece que está debaixo de uma ameaça, que algo de ruim vai acontecer, entende? Aí entra insônia, entra, né? Série de problemas na vida da pessoa, aí começa a acontecer problemas, né? Não tem mais discernimento, né? Problemas naturais, problemas familiares, porque a pessoa não tem mais o discernimento, perdeu o discernimento do Espírito Santo, né? Para combater as astutas ciladas do diabo, começa a ter problemas na vida. E por último, acontece a apostasia. O que é apostasia?
a pessoa se desvia definitivamente da fé e perde a salvação. Sério, né? Isso é sério. Queridos. Agora, a boa notícia é que o Senhor, amém? Ele nunca desiste de nós, amém? O Senhor está sempre nos atraindo, amém? Para a verdade, porque Ele nos ama. Ele quer sempre desentulhar os nossos pós. Ele quer abafar que os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Ele quer ver o rio de vida fluindo. Ele quer ver você vivendo na essência do Evangelho, na plenitude de Cristo. Amém? E como nós temos que fazer para desentulhar os poços, agora para terminar? O que nós temos que fazer para desentulhar? O que nós temos que fazer para ter o rio de vida fluindo em nós e através de nós? E o sinônimo disso é o quê? Avivamento. Que o mundo todo, o mundo evangélico hoje inteiro busca esse avivamento. O avivamento nada mais é do que o fluir da vida de Deus que está em nós e através de nós. Os grandes evangelistas, como nós já mencionamos aqui, né? O Finney, né, era um dos evangelistas. Ele tinha tanta unção de Deus, tanto fluir de vida na vida de Deus, poder na vida de Deus na vida dele, era tão desentulhado, né, queridos, que conta-se que ele ia passando de trem na porta de uma cidade lá, e a cidade toda, né, foi quebrantada. Milhares de pessoas se converteram naquela cidade. A Bíblia fala de Filipe, né, um homem cheio do Espírito Santo, né, com poço entulhado. Atos capítulo 8, chega lá em Samaria, prega, e a cidade inteira se converte. Amém, queridos? Isso é avivamento. Por quê? Fluindo, está livre, o poço está desentulhado, a fonte está jorrando. Amém? Jesus fala assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Rios. Será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. E o que o mundo precisa, que nós precisamos hoje, e o que o mundo precisa hoje, é dessa fonte jorrando. Amém? Jorrando. É o que a gente precisa hoje. Então, como desentulhar os poços? Primeiro, arrependimento e confissão de pecados. Todo avivamento que Deus vai fazer, toda transformação que Deus faz, começando pelo nosso novo nascimento, amém? Como um avivamento, começa com arrependimento e confissão de pecados. Amém? 2 Crônicas 7,14, Deus fala, né, para Salomão: olha, se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, olha aí, ó, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Todos os homens, né, Daniel, Esdras, né, Neemias, quando eles foram, Deus foi usar eles para trazer um avivamento, fazer uma grande obra. A primeira coisa que eles fizeram, arrependeram e confessaram seus pecados. Isaías, quando ele teve visão da glória do trono de Deus, ele falou assim: ai de mim, ele confessou para Deus, que sou homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos verão o rei. E a Bíblia fala que Deus mandou um anjo, tocou no lábio de Isaías, e a iniquidade dele, o pecado dele foi tirado. Amém, queridos? E Deus fala: quem enviarei? Isaías fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Então, arrependimento e confissão de pecados, é nós, né, de todo o coração, falar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me perdoa, né, porque Espírito Santo me revela, eu não quero mais o Senhor triste dentro de mim, não quero o Senhor mais apagado dentro de mim, não, por causa dos meus pecados. Eu me humilho diante do Senhor, mostra as áreas da minha vida que eu tenho que me arrepender, abandonar pecado, Senhor, porque eu quero o Senhor fluindo em mim, através de mim, como um rio de água viva. Amém? Queridos, segunda coisa que nós temos que fazer é buscar o Senhor de todo o coração. Veja bem, o pecado nos afasta de Deus, né? Primeira coisa, abandonar o pecado, se purificar com o sangue de Jesus, amém? E ter acesso novamente à presença do trono de Deus, amém? A Bíblia fala que nós devemos nos achegar a Deus
com toda confiança, para podermos achar graça, socorro e misericórdia. Amém? E aqui é o caminho do avivamento, que é o caminho do buscar o Senhor de todo o coração, ter prazer na presença de Deus, amém? Andar na presença de Deus. O verdadeiro adorador, né? É aquele que anda com Deus, amém? O segredo de uma vida cristã vitoriosa é andar com Deus, na presença de Deus. Todos os grandes homens que Deus chamou foram homens que andaram com Deus, amém? Davi, né? Ele fala no Salmo 104, versículo 5, 105, versículo 4, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, amém? A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e foi arrebatado. A Bíblia fala que Noé era homem íntegro e contemporâneo na sua geração, que era pervertida e corrupta. Noé andava com Deus, achou graça aos olhos de Deus. Abraão, Deus fala para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, amém, queridos? É o caminho do avivamento, é o caminho do fluir, é o caminho da essência do evangelho, do reino, que é a presença de Deus, a arca da aliança, tipificado no Velho Testamento, amém? Davi, quando ele entendeu isso, né, primeiro ato que ele fez quando ele foi constituído rei de Israel, ele falou assim: vamos lá buscar a arca do Senhor de volta para Israel, porque nos dias de Saul nós não nos valemos dela. Ele trouxe a arca pulando, dançando na presença, se alegrando na presença de Deus. Por quê? O poço foi desentulhado, amém? A presença de Deus traz alegria, traz vida, amém? Traz regozijo, amém? Buscar o Senhor de todo o coração. Terceiro, amar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, amém? Para que a gente tenha os poços desentulhados. Amar a igreja do Senhor, amém, queridos? Davi, ele fala, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus, amém? Tem que ter, glória a Deus, já é quarta-feira, hoje tem culto, que alegria. Isso é um sinal de um coração que está desentulhado, de um coração que está avivado. Não é a pessoa que fala assim, não, estou tão cansado, tem que ir numa igreja hoje ainda, está com o coração entulhado, né? Quando nós deixamos qualquer motivo impedir a gente de vir para a igreja, está com o coração entulhado. Pelo contrário, não, eu tenho alegria na presença de Deus, na casa de Deus, ali eu vou encontrar com os meus irmãos, amém? Vou estar unido com meus irmãos, ali Deus ordena a sua bênção, amém? Vou receber na casa do Senhor o renovo para a minha vida, a unção, poder de Deus para a minha vida, uma palavra viva para a minha vida, vou aprender mais de Deus, vou louvar e adorar o meu Deus, amém, queridos? Isso é outro sinal, né? E outra forma de desentulhar poços. E o quarto e o quinto que nós colocamos aqui é jejum e oração. Amém? Que é o que nós estamos fazendo, oração e jejum. Para quebrantar o coração. Para quebrar a casca da alma. Né? Entre o seu espírito e a sua alma, tem um véu lá, né? O espírito e a alma. Para que a vida de Deus que está no seu espírito flua para a sua alma, esse véu tem que ser rasgado, amém? Amém? A Bíblia fala que até hoje, 2 Coríntios capítulo 3, no coração do povo de Israel tem um véu, que impede que eles tenham entendimento e vejam, entendam o evangelho do reino, que é Jesus. Então quando você ora e jejua, se quebranta na presença de Deus, né, a casca que separa o espírito da alma é quebrada, e o tesouro, a vida de Deus começa a fluir na sua vida, através da sua vida. Amém? Isso tem que ser todo dia, queridos. Não é um dia que a gente vai fazer que isso vai acontecer, não é todo dia. Amém? Todo dia você vai, amém? Você vai ali, ó, orar, jejuar, né? Se arrepender, confissão de pecados, abandonar pecado, buscar o Senhor de todo o coração, amar a palavra do Senhor, vir à igreja, né? O que você está fazendo? Desentulhando os poços espirituais, o seu coração, para deixar o Espírito Santo jorrar. Amém? Aleluia.
E por último, servir a Deus com seus dons e talentos. Amém? Quando você desentulha, essa fonte começa a jorrar em você. Aí Deus quer que ela jorre através de você para as vidas. Amém? O Espírito Santo começa através da sua vida a tocar vidas, salvando, curando, libertando, abençoando, transformando vidas, edificando vidas. Amém? Essa é a essência do Evangelho. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Com esse entendimento, a partir de hoje, nós não vamos deixar mais o diabo gerar nenhum tipo de entulho no nosso coração, para impedir com que o Espírito Santo venha, flua em nós e através de nós. Amém, querido? Nós não vamos deixar isso acontecer mais. Amém?